Olá, o Palavra Aberta de hoje trata do projeto de lei complementar número 104 de 2022, que dispõe sobre o limite legal das taxas de juros em contratos e operações financeiras. O assunto é claramente de grande importância para a sociedade, já que o projeto nasceu de uma sugestão apresentada à Comissão de Legislação Participativa. Para conversar a respeito, é que o presidente da comissão e relator do projeto, deputado Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, está aqui. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cristiane, muito obrigado a todos que nos acompanham. E quando a gente fala em taxa de juros, nós estamos discutindo economia, mas muito mais do que economia, a vida das pessoas. Quanto custa buscar dinheiro de crédito ou fazer um crediário hoje no Brasil? Quanto custa uma taxa Selic de 13,75% ao ano como taxa mínima, ou 75% em média no comércio quando a gente compra uma geladeira, quando a gente compra um fogão? O que isso significa na vida das pessoas? Por isso que a Comissão de Legislação Participativa, no qual presido, acolhemos com muita alegria um tema tão importante, tão estratégico para o futuro da economia e da sociedade brasileira. Deputado, o senhor já comentou um pouquinho a respeito do impacto desses limites na realidade financeira da população. E como é que isso impacta também aos interesses das instituições de crédito? Como a gente vai conciliar esses dois lados? Olha, ter 12% de juro ao ano no limite, ou o dobro da taxa Selic quando for menos que 12%, se a taxa Selic está 2%, os bancos podem cobrar 4%. Então, o custo para o banco é 2%, e ele ganha o dobro com esse projeto de lei. Mas o limite dele é conseguir 1% ao mês no limite de 12% ao ano. Significa o quê? Que você não transfere dinheiro para o setor financeiro, que é da economia, que é a economia doméstica, que é da economia da empresa, porque se a empresa pega 1 milhão e paga 120 mil de juro no ano, como limite, é uma coisa. Mas se depois de um ano a empresa paga 1.750.000, de onde vem esse dinheiro? Ou sai do salário, ou sai do processo produtivo, sai do círculo virtuoso que é movimentar a economia. Então, o setor financeiro vai continuar ganhando, mas um limite. Como lá no tempo da Idade Média se dizia o crime de usura, que era o abuso. Nós não estamos discutindo que banco não vai ganhar dinheiro. Nós estamos discutindo que o banco tem que ganhar só uma parte, ficar com uma parte, porque a outra parte tem que ficar na economia doméstica, no trabalhador e no setor produtivo, no setor econômico. Por isso que o projeto de lei prevê o limite de 12% de juro ao ano como limite de cobrança da taxa de juro e o dobro da taxa Selic quando for menos de 12%. Então, nós efetivamente restringindo a cobrança de juro, e que isso é uma coisa inusitada no Brasil, porque no mundo nunca precisaria esse projeto de lei. A média no mundo é 2%, 3% de taxa de juros. Nós estamos falando aqui em 75% de qualquer crédito no comércio de quem está nos acompanhando aqui. Compra uma geladeira em prestação, vai dar em média 75%. Eu falava com um vendedor que se o povo fizesse a conta concretamente, quem ganha R$3.000 por mês e comprasse tal eletrodoméstico, e pagaria tanto, como de um veículo, e pagaria tanto no final da prestação, e ele traz isso para a consciência, ele não compraria. Ele não compraria. Então, é um abuso. O setor financeiro que mais lucra no mundo é o brasileiro. Mais de 100 bilhões de lucro por ano, quando está estagnada a economia, quando não tem reparação salarial dos trabalhadores a mais do que a inflação, até menos, o salário mínimo perdeu 4% sobre a inflação nesse último período, e os juros 75%, ou a taxa Selic 13,75%. Então, parabéns às entidades que apresentaram o projeto de lei. Nós precisamos aprovar esta lei para efetivamente movimentar a economia. Banco ganhar, mas ganhar dentro de um limite justo, e o resto ficar no trabalho,
ficar no salário, ficar no emprego, ficar na economia, ficar no processo produtivo. Aí sim, o Brasil vai crescer e crescendo, todo mundo ganha. Deputado, o senhor comentou a respeito do delito de usura, que seria qualquer tentativa de ocultar a verdadeira taxa de juros praticada, né? E no projeto é previsto que haverá punição de prisão e de multas. Essa nova abordagem é uma tentativa de garantir transparência e aumentar a confiança entre as partes envolvidas nas transações financeiras? É isso, Cristiane, porque as pessoas, e quem que é obrigado a conhecer economia, finanças? A pessoa sabe do salário, sabe do preço da carne, da comida, lá sabe o preço do fogão, mas ele não tem na base de cálculo quanto que é aquele 2% a mais de juro por mês, 3% de juro a mais por mês, 4%, não chega a 5% a 6% de juro ao mês. A pessoa não tem o cálculo. Quando o vendedor confessa o crime de usura dizendo, se nós explicasse certinho para o trabalhador quanto ele vai pagar de juros sobre aquela geladeira ou o carro, ele não compraria. Por isso que tem que esse projeto de lei tornar transparente, ter controle social, e quando tu limita, esse é o limite, e aí tu pode fiscalizar. Tu limita 12% ao ano, né, da taxa de cobrança de juros, o povo pode, o PROCON pode ajudar, os juristas podem ajudar, o cidadão pode ajudar, todo mundo pode ajudar, o povo que controlar o crime de usura ou de especulação ou de abuso da taxa de juro, porque as pessoas não se percebem, mas a maior parte dos 64 milhões de brasileiros endividados, ele deixa de comprar comida ou a roupa ou o sapato novo ou atualizar seu carro porque tem que pagar juro. As pessoas não têm ideia o que é essas financeiras. Quem mais cresceu? Financeiras. Quanto que se paga por uma financeira? Ah, taxa de juro justa, não precisa ter garantia, não precisa... Mas quanto que eles pagam de juros? 7%, 8% ao mês. Não vou falar nem cartão de crédito, que é 11% ao mês. Isso é um crime de lesa pátria, isso não tem economia que sobreviva. Então, o Banco Central tem que regulamentar, o Congresso tem que regulamentar as taxas de juros no Brasil para crescer a economia, para distribuir renda, não concentrar sobre os bancos, cujos bancos viram dono de empresas, cujas empresas cobram taxa de juros, porque a maior parte das empresas que são de bancos acionistas tem financeiras. Você percebeu? Vou dar um exemplo. Tem uma empresa de eletrodomésticos, como aqui em Florianópolis, na capital do estado, que a propaganda dele da rádio não é vender eletrodoméstico, é fazer financiamento. Quer juro barato? Vem aqui na empresa tal, na rede tal, que tem juro na hora, tem dinheiro na hora para você. Nesse momento difícil que você está vivendo, busque aqui um apoio financeiro da rede tal. Eu achei que ele estava vendendo geladeira, cama, guarda-roupa. Não, ele está vendendo dinheiro, porque o setor financeiro, a financeira da empresa, ganha mais do que... E olha a pegadinha, Cristiane, que eu acho que você também foi fazer compra. Tu vai fazer compra, na maior parte das redes que tem financeira, à vista quanto quer? 1.000. E a prazo em 4 vezes, 6 meses, 1.000. Por quê? Porque já o juro está embutido. E eles fazem questão de fazer em crediário para movimentar esse processo e criar um círculo virtuoso, não, vicioso de crediário. Porque no crediário que a financeira ganha, é no crediário que ela ganha, não é só na venda do produto. Então, para mim, isso é um crime. Toda empresa de eletrodoméstico não devia ser financeira, porque é na financeira que eles fazem o crime de usura, e aí por isso que cobram, em média, 75% a taxa de juro para comprar um fogão, uma geladeira. Isso é um absurdo o que está acontecendo nesse Brasil. O projeto traz uma coisa interessante também, que é o fato de vedar a cobrança de juros sobre juros e de fixar o juro de mora em 1%, já justamente por causa desse negócio que as financeiras têm, né? Isso, então, vai terminar estimulando o acesso ao crédito e reduzindo taxa de inadimplência entre o cidadão? É evidente. Você tem 64 milhões de brasileiros endividados hoje.
Qual é a razão principal? Não é o que eles compraram, é o que eles estão pagando a mais do produto que eles compraram, que é a taxa de juros. Então, tu reduz inadimplência, tu cria um processo de crédito, que é crédito e não de usura, de usurpar o dinheiro do outro. Tu compra aquilo que tu precisa, mas tu paga o que tu não tem, porque tu não tem renda para colher toda essa taxa de juros. Teu salário não aumenta, o micro pequeno empresário não consegue ter um retorno de 75% de retorno ao ano, tem 10, 15, alguns 20%. Então, essa diferença não tem como pagar. Por isso que micro, pequena e média empresa sofrem quando precisam de crédito. O trabalhador sofre porque o salário aumenta no máximo a inflação ao longo dos últimos 4 anos, e alguns até menos que a inflação. 41% dos trabalhadores no Brasil tiveram menos que a inflação no último período. E aí a taxa de juros se torna extorsiva, abusiva, para eu dizer, criminosa. Mas como não tem lei, porque foi suprimido no artigo 192 da Constituição os 12%, então é legal o abuso, porque o Banco Central não regulamenta, o governo liberal não está preocupado com a taxa de juros, porque beneficia alguns setores da economia, e efetivamente esse projeto de lei quer colocar um basta nisso, quer colocar a economia como base central do desenvolvimento do país, não a especulação, não a especulação financeira, não o abuso financeiro, mas a economia como centro para gerar oportunidade e distribuir a renda, a riqueza para todo o povo brasileiro. Deputado, para finalizar a nossa conversa, quais seriam os próximos passos do projeto na Câmara e o que a gente pode esperar até o final do ano? Nós queremos, no mês de novembro, realizar audiências públicas. É a comissão que mais mobiliza a sociedade brasileira e tem orgulho deste ano, 2022, ser a comissão campeã em mobilização social da sociedade civil. É o espaço privilegiado da comissão mais participativa da Câmara dos Deputados, e mobilizar a sociedade e buscar ainda este ano aprovar na comissão, que é o primeiro passo que nós vamos fazer, audiência pública, aprovar na comissão e acelerar nas demais comissões para ver aprovado esse ano, ou no máximo o ano que vem, junto com uma reforma tributária, cobrar das grandes fortunas, que nós temos 6 projetos também para cobrar impostos das grandes fortunas que hoje não pagam, lucros e dividendos que hoje não pagam, junto com a restrição na taxa de juro de no máximo 12%, quando a taxa Selic foi superior a ela, ou o dobro da taxa Selic, quando for 3 ou 4, pode ser no máximo 6, por exemplo, quando for 3, essa lei, aprovando, você ativa a economia. As pessoas, em vez de botar na especulação financeira, vai botar no processo produtivo. Hoje o empresário faz o quê? Manda lá na especulação, dá mais garantido, 15%, 18%, 20%, 30%, cria uma financeira para ganhar dinheiro não produzindo, mas especulando, e especulando às custas do sofrimento dos endividados. Por isso que tem quase 70 milhões de endividados no nosso país. Então, eu acredito que em novembro a gente aprova já na comissão, tramita nas próximas, e aí nós vamos criar um processo de mobilização social em todo o Brasil para que a gente consiga, o ano que vem, ver aprovado esse projeto de lei e, efetivamente, recoloque o Brasil numa perspectiva de desenvolvimento, como qualquer país sério deve considerar o abuso que acontece hoje nas taxas de juros que ocorrem no nosso Brasil. Deputado, muito obrigado pela participação. Eu que lhe agradeço pela oportunidade, estamos juntos, coloco-se à disposição de que esse processo, e eu quero até agradecer porque o povo de Santa Catarina me fez o 2º deputado federal mais votado nessa eleição, então eu vou ter mais um mandato para fazer essas lutas grandes como essa da economia, diminuir a taxa de juros para ficar mais dinheiro no bolso do povo brasileiro para aumentar o consumo. Em vez de comprar uma geladeira, o trabalhador possa comprar uma geladeira e um fogão novo, porque daí tem 2 trabalhadores que vão produzir um fogão e uma geladeira, vai movimentar a economia, vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento. Essa é a lógica simples da economia. Muito obrigado, Cristiane, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigada, deputado. Parabéns aí pela reeleição.
E a você de casa, muito obrigada pela audiência e até o próximo Palavra Aberta.